Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E nessa aula nós vamos falar de dois assuntos. Nós vamos falar dos documentos de porte obrigatório e também vamos falar da renovação da habilitação. Bom, quais são os documentos de habilitação que nós temos? Nós temos a PPD, é um documento de habilitação. A PPD nós vimos em uma aula anterior que essa sigla significa permissão para dirigir. A permissão para dirigir é um documento, né, que é conferido ao candidato após o término do processo de habilitação. Muita gente chama de carteira provisória, né? Esse documento aí tem uma validade de 1 ano, a pessoa vai ficar com esse documento, com a permissão, com a PPD, por 1 ano, né? E no período de 1 ano, se a pessoa não tiver cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou se ela não for reincidente em infrações médias, vai ser conferido aí então o documento de habilitação definitivo, que no caso é a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Então, documento de habilitação, PPD, CNH, né, que já é a carteira definitiva, e também a ACC também é um documento de habilitação. A ACC significa, né, essa sigla significa autorização para conduzir ciclomotor. É um documento de habilitação que autoriza, né, a pessoa a conduzir o ciclomotor. O que é o ciclomotor? O ciclomotor é um veículo de 2 rodas, né, que atinge até 50 km por hora e que tem uma potência máxima de 50 cilindradas. Bom, nós falamos aí dos documentos de habilitação e nós temos, né, a versão da CNH do documento de habilitação digital. Hoje você pode baixar no seu celular, ele é válido, a mesma coisa que o documento físico, continua sendo, né, emitido o documento físico, né, você pode apresentar também o documento digital. Lembrando que o documento de habilitação, ele não pode, não é aceito, né, cópia nem autenticada do documento de habilitação, não se pode plastificar também o documento de habilitação. Mas a versão digital do documento de habilitação é aceita, substitui aí o documento físico, né? Não quer dizer que você não tenha que ter o documento físico, tem que ter também o documento físico, né? Porque uma eventualidade aí, o celular descarregou, você esqueceu o celular, você tem que apresentar aí o documento físico. Então aqui, ilustrativo, né, a versão da CNH digital. Vem com QR Code, né, que você pode, e é feita a leitura aí, né, dá validação, vamos dizer assim, a esse documento. Agora vamos falar com relação à renovação do documento de habilitação. Vamos falar o que está em vigor, né, e assim, houve uma mudança, eu vou comentar sobre essa mudança também. Então vamos lá. A renovação ela se dá de 5 em 5 anos para pessoas que ainda não completaram 65 anos de idade. Né? Até 65 anos de idade, a renovação do documento de habilitação é feita a cada 5 anos. O que se renova aí no caso? Se renova o exame médico. Então é renovado o exame médico. Um comentário que eu faço aqui é o seguinte, com relação a essa renovação. Né? Nós vimos aí que nós renovamos anteriormente, né? A gente renova o documento de habilitação quando você faz aquela transição de PPD para carteira definitiva. Mas nesse caso você está renovando só o documento, né? Só o impresso ali. Não está renovando nenhum tipo de exame. Essa renovação que eu estou me referindo aqui agora, de 5 em 5 anos, é a renovação do exame médico. Em alguns casos, além do exame médico, faz-se também o exame psicológico também, né? Renova também o exame psicológico. Bom, renova-se também a habilitação, o documento de habilitação, a cada 3 anos, aqueles condutores acima de 65 anos de idade. Então, esses condutores acima de 65 anos de idade vão renovar o documento de habilitação a cada 3 anos. Pode haver, né, uma alteração aí nesses prazos de renovação? Pode sim. Se a pessoa apresentar algum problema de saúde, né, que comprometa aí, o ato de conduzir, esses prazos para renovação podem ser alterados a critério do médico perito examinador. Pode
ser que a pessoa ainda não completou 65 anos e renove a habilitação de 3 em 3 anos, né? O tempo, né, de renovação a validade do exame médico pode ser 3 anos, né? Depende aí se a pessoa apresentar algum problema que dificulte aí a ação de conduzir, comprometa, né? Para também a renovação da habilitação, em alguns casos, é exigido aí um curso de atualização de algumas matérias, né? Curso de atualização para a renovação da CNH. Em quais casos que é necessário esse curso de atualização? Pessoas em Minas Gerais que habilitaram antes de 94, né, tem que fazer esse curso curso de atualização para a renovação da habilitação. E se a pessoa está com a habilitação vencida há mais de 5 anos, no momento que for renovar, também é exigido esse curso de atualização também. Deixou a carteira vencida há mais de 5 anos, não tem problema nenhum, desde que você não dirige, né, com essa habilitação. Venceu a habilitação, você tem um prazo aí de 30 dias para renovar, né, você tem uma tolerância de 30 dias. Vencida há mais de 30 dias, você não pode conduzir. Mas nesse caso aí que eu estou me referindo, esses 5 anos aí, você não vai perder nenhum tipo de exame nem nada. Porém, você vai ter que fazer um curso de atualização se deixar a carteira vencida por mais de 5 anos. Esqueci, já ia me esquecer, né? Vamos falar aqui também da renovação, os prazos para renovação novos, né? Que aí foi aprovado dia 13 de outubro desse ano de 2020, foi sancionado, né, pelo presidente Bolsonaro aí, uma nova lei que altera esses prazos para a renovação da habilitação. Como é que ficou então esses prazos para a renovação da habilitação? Pessoas com idade inferior a 50 anos vão renovar o documento de habilitação a cada 10 anos. Pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos vão renovar a habilitação num prazo aí de 5 em 5 anos. E pessoas acima, né, com idade superior a 70 anos, irão renovar a habilitação a cada 3 anos. Ficou assim, né, uma nova lei aí que vai entrar em vigor ainda, não entrou em vigor, foi sancionado pelo presidente, mas aí exige-se um prazo aí de 180 dias para que essa lei entre em vigor. É a lei 14.071. Agora vamos falar de alguns outros documentos aqui obrigatórios, né, que são de porte obrigatório. O CRLV, o que significa CRLV? Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Né? É o documento do veículo. Esse documento também é um documento de porte obrigatório. E, dependendo aí, se a pessoa tem algum curso de especialização que não conste no documento de habilitação, a pessoa também vai ter que portar o certificado desse curso, né, caso ela esteja conduzindo, né, o veículo para o qual ela fez esse curso de especialização. Então tem que portar o certificado desse curso, caso não conste na habilitação. Hoje já consta, né, na habilitação lá no campo de observações esses cursos de especialização. Vamos falar agora do CRLV. O que é o CRLV? É o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Qual que é a função do CRLV? Duas funções, né? Ele comprova o registro, né, como se diz aí na sigla, né, certificado de registro, e ele comprova a função principal dele, na verdade, é comprovar o licenciamento. Todo ano nós pagamos aí, né, os proprietários dos veículos pagam aí o IPVA, o seguro obrigatório, o DPVAT, né, e a taxa de licenciamento para que seja emitido o CRLV de exercício do ano, né? Então, o CRLV é um documento que comprova aí o licenciamento do veículo. Nós temos também o CRLV, não é um documento de porte obrigatório, mas é um documento também referente ao veículo. O CRV, Certificado de Registro de Veículo, ele vai comprovar então o registro do veículo. E o CRV ele tem uma outra função também, que é a transferência de propriedade. No CRV, no verso dele, nós temos campos a serem preenchidos, né? A pessoa, quando for vender o veículo, ela vai utilizar esse documento
para que o comprador faça a transferência de propriedade. São preenchidos, né, os dados lá no verso e tanto o comprador, vendedor quanto o comprador assinam esse documento, reconhece firma dessas assinaturas, né? E o comprador desse veículo, de posse desse documento, ele vai transferir esse veículo para o nome dele. Tem um prazo de 30 dias para exercer, para executar, né, vamos dizer assim, essa transferência. Caso não faça em 30 dias, ele está incorrendo aí em infração grave. E a pessoa que vende, né, tem que tomar um cuidado também de datar, assinar, reconhecer firma ali, além disso tudo, né, também tomar o cuidado de comunicar a venda junto ao órgão executivo de trânsito do estado, junto ao DETRAN do seu estado. Então aqui o CRLV é um documento de porte obrigatório, é um documento que a gente anda com ele, né, que tem que estar com o veículo, a gente tem que andar com ele quando a gente estiver conduzindo o veículo. Esse documento também tem a versão digital desse documento, assim como a habilitação, o documento de habilitação nós temos a versão digital, o CRLV também nós temos a versão digital do CRLV. Né? E esse ano ocorreu aí também uma inovação por parte do DETRAN de Minas Gerais, que foi possível, né, imprimir o documento no site do DETRAN, porque houve problemas aí, né, nas entregas por causa dessa pandemia. Então o DETRAN aí possibilitou a impressão do documento através do site do DETRAN. Agora o CRV não é um documento de porte obrigatório, nós devemos guardar em casa em um local seguro. É o documento aí para a gente, quando vender o veículo, né, fazer aí a transferência de propriedade. Aqui então nós temos a ilustração, né, ilustrativo aqui, a foto do CRLV, né, o documento que é de porte obrigatório, e também nós temos aqui o CRV, né, o que não é de porte obrigatório e que tem lá os campos a serem preenchidos no verso, que se presta também à transferência de propriedade. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Até mais e muito obrigado a todos.